Tá, então vamos lá. Como eu disse para vocês, quando você tem um campo magnético, né, na direção Z que eu expliquei para vocês, o vetor de polo magnético ou vai ter orientação para cima, né, que é paralelo ao campo, ou antiparalelo ao campo. Tá? E esse vetor de polo magnético, quando o campo é ligado, ele não tem qualquer tipo de movimento. Ele tem um movimento específico, que chama um movimento de precessão. Tá? O que é esse movimento? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor aí, mais ou menos, que essa caneta vermelha, tá? É o campo magnético. E essa caneta azul é o meu vetor de polo magnético. Quando esse campo é ligado, esse vetor vai fazer mais ou menos esse movimento, tá? Esse movimento de precessão. Vocês vão ver mais para frente por analogia. Então, o que é importante saber? O ângulo entre o dipolo e o campo, ele é constante, tá? Esse giro, vocês podem ver aqui, ele é constante, o ângulo, não muda, tá? Mais à frente vocês vão ver algumas analogias e no simulador dá para ver legal algumas coisas também, tá bom? Então, é importante saber o quê? Que esse movimento é um movimento específico que ocorre só quando o campo B0 é ligado, tá? Esse campo B0, ele é homogêneo, ou seja, ele é igual em todo o espaço, tá? Ele é constante e não varia no tempo, tudo bem? E a gente tem essa fórmula, tá? Que é uma fórmula extremamente importante para o nosso curso aqui. Ela fala que a frequência é igual a uma constante de giro magnética vezes o valor do campo magnético B0. Então, repara numa coisa. Frequência, tá? Nada mais é, né? Como vocês sabem, quantas voltas, né, você dá em determinado período, como está em Hertz, seria quantas voltas ele dá, no caso, por segundo. Né? Essa constante, ela vale, depende de cada propriedade, cada partícula. Né? No caso, o próton, ela vale, se eu não me engano, 42 megahertz por Tesla, ou seja, para cada 1 Tesla que é ligado em relação ao próton do hidrogênio, é como se ele desse 42 bilhões de voltas por segundo, certo? Coisa muito alta, se a gente for ver. E vezes o campo magnético, depende ou seja, você tem que perceber também que cada valor do campo altera o valor da frequência, tá? Então, se tá um campo de 1 Tesla, o valor da frequência é um valor. Se está um campo de 2 Tesla, a frequência é outro valor. Tá? Então, cada campo também depende do valor da frequência. Mas a constante de giro magnética é algo constante, depende de cada partícula. Por curiosidade, esse não é negativo, significa que a gente vai usar a regra da mão esquerda, tá? Que é ao contrário da regra da mão direita. Ou seja, o sentido positivo, tá? É esse sentido aqui. Vocês vão encontrar. O sentido negativo é esse sentido, tá? Lembrando que aqui o dedão do polegar é o campo, B0, e aqui como se fosse o movimento do dipolo, tudo bem? Esse é o sentido positivo, esse o sentido negativo. Muito bem. Aqui algumas analogias, né, como eu mostrei para vocês. Né? Esse aqui, no caso, é como se fosse até um peão, né, no caso, pensando que ele faz esse tipo de movimento, um movimento de precessão. A própria Terra faz esse movimento, né, é um fenômeno natural, vocês podem ver. E repara, o movimento de precessão, no caso, é esse movimento em azul aqui. Tá? Não é o movimento que a Terra faz com o seu próprio eixo. Tá? O movimento que a Terra faz com o seu próprio eixo é o movimento de rotação. A precessão, no caso, é esse movimento que está em azul aqui. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês esse simulador, que é bem legal, né? Vocês podem ver, vocês vão ver algumas coisas em detalhes muito legais, que vocês ficariam um pouco abstrato antes. Então vamos lá. Esquece esse referencial do gigante aqui. Ó, reparem uma coisa. Esse azul é o campo magnético, tá? Eu falei para vocês. Esse vetorzinho vermelho é o vetor de polo, tá? Vocês podem pausar aqui. Com o mouse direito, tá? Vocês podem verificar isso, tá? Mudar o ângulo para baixo, para cima, tá? Com o mouse direito, vocês podem ver que vocês podem alterar o vetor de polo, tá?
E reparem numa coisa. Como eu disse para vocês, ó, cada constante giromagnética tem um valor específico. Cada partícula tem um valor específico da constante giromagnética. Então, o hidrogênio tem aproximadamente 42,6 MHz por Tesla, né? O flúor tem 40,1, também não está muito longe. O fósforo já tem um pouco bem menos, né? Quase um terço aí, 17,2. E o carbono tem 10,7. Tá? Reparem numa coisa. Vocês lembram que eu falei para vocês que a formulinha é frequência igual a constante giromagnética vezes o campo? E vocês podem reparar numa coisa. Se, por exemplo, ó, eu aumento o valor da constante, ou seja, se eu estou trabalhando com uma partícula diferente, né? No caso é o hidrogênio, a frequência dela aumenta, né? E até é verídico porque ele tem um valor maior. Agora, se eu pego do carbono, olha o que acontece com a frequência, ela diminui, tá? Matematicamente, porque o campo é constante, né? Então, você diminuindo a sua constante giromagnética, você diminui a sua frequência. Você aumentando a sua constante giromagnética, tá? Você aumenta a sua frequência, né? Porque são grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Outra coisa legal que dá para fazer aqui, vocês podem ver, mostrar o dipolo, tá? O traço que ele faz, que é bem legal. Um cone, né? Que é até interessante também. Você pode até mostrar um gráfico aqui. No caso, o Z, que eu disse para vocês, seria a direção, né, que o campo é ligado. Né? E outra coisa importante também, que deve ser levado em conta, que eu quero falar para vocês. Quando a gente trabalha, né, com esse tipo de campo, tá? Repara, o ângulo entre o dipolo magnético e o campo ele é constante, tá? Olha o cone, por exemplo, que dá para mostrar aqui. Ó, é constante. Ou seja, o ângulo não altera. Isso é bem legal de se ver, tá? Você pode até alterar, talvez, aqui, ó, para baixo, tá? Né? E ele continua do mesmo jeito, tá? O ângulo não altera entre o vetor dipolo magnético e o campo B0, tudo bem? Então, vocês podem fazer muitas coisas com isso, tá? Ver, né? Mostrar até o valor aqui, por exemplo. Ó, no caso, você tem pensando no próton, né? Tem 10 Tesla, né? Que é algo muito grande, né? Você tem essa frequência de giro do vetor dipolo. Tudo bem, gente? Então é isso. Para fechar, né? Nossa aula a gente vai sair com a seguinte pergunta, que é para a próxima aula. O que fazer para alterar o ângulo entre o vetor dipolo magnético e o campo B0? Então, como eu expliquei para vocês, o campo B0 vai fazer com que o ângulo entre ele, o campo, e o vetor dipolo seja constante. A gente vai ver na próxima aula que esse vetor ele pode alterar o ângulo, tá? Entre ele e o dipolo, entre ele e o campo magnético. Tudo bem? E a gente vê como que acontece isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima.